QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. No ar, com Hamilton Trevisan. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, já vou apresentar aqui o nosso convidado. E antes, porém, entretanto, contudo, aquele recadinho de sempre, né? Clica aqui, tá bom? Para você se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha com todo mundo que nós estamos ao vivo. Para você que vai acompanhar o nosso programa hoje, ou então vai maratonar aí no final de semana. Agradecendo aqui a Montana Automóveis, que é a nossa parceira, tá? Para você que tá a fim de comprar, trocar, vender o seu carro, financiar, procure a Montana. Tem um QR Code aqui na tela, clicou ali, você já vai ter todo o acesso aí a todo o material e as informações para você fazer o melhor negócio da sua vida. Lá você encontra veículos com até 2 anos de garantia e tudo com procedência e qualidade absoluta, tá bom? St. James Barbershop também com a gente por aqui, 2 unidades aqui em Rio Preto. Tem no Vivendas e tem também no Dama, tá? Para você que tá a fim de ter uma experiência diferente para cortar aí o seu cabelo, fazer a sua barba, procure os profissionais da St. James. Lá também tem tudo que você precisa, shampoo pra galera que tá deixando a barba crescer, você vai encontrar todos os produtos necessários também. Tem o dia do noivo, tem aquela mesa de bilhar, tem poker, lá você vai encontrar também aqueles drinks especiais, tudo que você precisa para uma experiência nova é na St. James Barbershop. Com a gente por aqui o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Baixe o app do Fernandão, com ele é muito mais fácil para você fazer as suas compras, tá? O Rei do Pão de Queijo, são 3 unidades em Rio Preto. A da Badi, que todo mundo já conhece, né? Que ali com certeza o pessoal já toma o melhor café da manhã. Tem também no Plaza Capital e na General, tá? Aproveita para você conhecer as novas unidades do Rei do Pão de Queijo aqui em Rio Preto. Agradecendo também a Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. Nosso convidado vai receber um kit daqui a pouquinho da Farofa da Nega. Tem a tradicional, tem a de limão, tem Farofa da Nega de banana, tem ainda a caipira e tem a picante, tá? farofadanega.com.br, @Farofa da Nega no Instagram. E pra gente fechar essa primeira parte de patrocinadores, agradecer o Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade, onde você encontra hambúrguer feito com carne Angus direto na parrilha, porções especiais que só o Maridon tem. @Maridon Burger também com a gente aqui no Noar. Bom, hoje um convidado muito especial. O cara vamos dizer assim, é campeão 14 vezes, é empresário,
tem um recorde que tá todo mundo tentando bater. É um cara muito gente boa. Você chega perto dele, você fica um pouco cismado. E hoje, como foi dito lá na rádio, vai ser um contraste. Aquele que vive aí para poder deixar a sua vida na saúde e preza sempre aí bons hábitos alimentares, e o apresentador. Hoje, Ivan Dalk com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. Seja bem-vindo, viu, Ivan? Beleza, tudo bom? Cara, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente, contar um pouquinho sobre a sua vida, não só sobre em relação a ser atleta, um atleta consagrado, mas também essa vida de empresário também e tantas outras coisas que você faz. Obrigado pelo convite. Ó, é o seguinte, hoje, pra galera que tá acompanhando aqui, não esqueça, hein? Você pode mandar sua perguntinha também aqui no chat, mas você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, já vai dar um minutinho, você já pode mandar sua pergunta também e participar com a gente. Tem uma caixinha de perguntas que a gente deixou no Instagram também, pra gente poder trocar uma ideia aqui com o nosso querido Ivan. Mandar um abraço pro Wilson, que já tá lá no chat com a gente. Valeu, Wilson. Ô, Ivan, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é o Ivan Dalk? Ah, eu queria saber, Dalk é um nome... artístico ou é realmente o seu sobrenome? Não, é minha marca de atleta. Ó. Meu nome é Ivan José Dalcordo. Ah, sim. Sou descendente de italiano. Sim. E eu saí, rolou um selo Ivan Dalk em alguns produtos numa marca de suplementos há um tempo atrás e foi feito uma marca de atleta. E aí hoje, quer dizer, o seu nome já virou essa marca que é consagrada. Meu nome virou minha marca de atleta. E de onde você vem? Parece bem do Sul, é isso? Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Como que foi esse início de tudo aqui da sua Então, Rio infância? Preto tem um sol para cada morador. É muito calor essa cidade. Cara, você sabe que eu tenho muita vontade, se Deus quiser, eu tiver condições financeiras de me aposentar, eu quero morar no Sul, cara. Eu acho, eu me identifico mais com o frio. Mas não sei se eu vou conseguir, né? Então, assim. o que eu acho legal quando as pessoas me falam que gostam de frio? Uma vez ou outra, né? A avaliação vou ir para Gramado, vou ficar bonitinho num hotel e fazendo coisas legais. Legal, mas trabalhar no Sul é complicado. Acordar às 6 da manhã, a menos 4 graus, escolher uma roupa e trabalhar. Meu Deus. É complicado. Frio abaixo de 5 graus é bem complicado. Em Caxias, dá neve também. Porque é uma rotina, né? Que você vai e é ter. muito frio. E são vários dias consecutivos. Sim. Pra te ter noção, sábado passado tava 18 graus na casa do meu pai. Que já é um... Que já é verão. É. Óbvio. Já dá pra poder abrir a persiana um pouquinho, pra dar um fresquinho. Dá 30 graus lá, 34, mas 18 graus aqui em Rio Preto as pessoas usam um moletom e capuz. Sim, sai com o cobertor amarrado, não é? E aí você nasceu lá em Caxias e sua, vamos dizer assim, família, o pessoal já praticava alguma coisa em relação à academia ou não? Ninguém tinha esse hábito? Musculação não. Meu pai tem uma vinícola no Sul. O que se fazia? Se fazia trabalho braçal, se fazia força. Sim, sim. Desde os 12, 13, 14, a gente já trabalhava, era convocado a trabalhar na família. E colheita de uva não é só o que se vê na TV, tirar o cachinho de uva. Tu coloca em caixas e carrega isso até o trator, e o trator vai até o caminhão. Sim. Essas caixas pesam em média 20 quilos. Aí a gente carrega a caixa. Eu odiava, é tedioso tirar uva, eu não gostava. Aí eu carregava caixas. Porque tem que ter uma certa habilidade para cortar também do cacho. É tedioso, assim, passar o dia tirando uva. E carregar a caixa era mais legal, só que era pesado. E se carrega a caixa numa posição de 90 graus, mão, cotovelo. E eu acho que isso participou muito da minha formação óssea. Sim. E tanto que é o movimento que eu tenho mais força, né? Que é bíceps, que é rosca direta de braço. Mas desde os 12 a gente se judiava. Eu trabalhei até meus 20, 21. Nossa, eu fico na vinícola do meu pai. Eu fico imaginando também assim, né? Porque é o dia todo. Conforme das as caixas vão 7 da manhã às 7 da noite. Se carrega num dia, uma média de 300 caixas. Sim. E o vinho lá é bom? O vinho do Sul é bom. Meu pai fabrica vinho tinto. Sim. E vende a granel para outras vinícolas que rotulam. Ah, tá. Então ele faz a gente não tem marca própria. Entendi. Tá. Isso tinha entre 12 e 14 anos você fazia isso? Eu comecei a fazer isso e fui até lá meus 20, 21, eu acho. Depois eu passei a trabalhar numa indústria. Mas aí você já tinha um corpo meio que já tá por conta dos braços, a força, assim? Eu comecei a treinar com 17 anos, eu tinha 72 quilos. Eu fui um
um jovem gordinho, Sim. uma criança gorda. Aí eu comecei pro colégio, comecei a passar trabalho. Aí eu fiz o possível para ficar magro. Aí eu fiquei muito magro quando eu cresci. Aí eu fui lá pros 70 quilos. Aí eu tinha 1,80 m e... Nossa. É que a diferença é que você é alto também, né? É, quando eu comecei a treinar, eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Eu tinha 1,89 antes de um acidente na minha perna. Aí eu jogava vôlei pelo colégio, pela seleção gaúcha na época, e pesava 72 quilos. Aí eu me acidentei de moto, fiquei 1 ano e pouco sem conseguir andar. Quando eu voltei, eu entrei na musculação para reabilitação e já aproveitei, né, para botar um corpo, melhorar a estética, ficar menos magro e mais bonitinho. Mas você nunca tinha, igual você falou assim, bom, eu jogava vôlei e tal, mas você nunca tinha uma pretensão de ser um atleta em relação a fazer competições de braço, alguma coisa assim? Não, eu tinha pretensão de ser jogador de vôlei. Eu treinava tipo 4 Força já tinha. Força eu já tinha, era uma coisa que eu era bom. Na época eu tinha uma altura boa para o esporte, hoje já não, né? Hoje as pessoas têm 2 metros e alguma coisa. Pós-lesão, eu comecei a treinar porque eu queria condicionamento físico e condicionamento muscular na minha perna para poder voltar a jogar. Eu entrei na academia, pedi pro meu professor para tonificar e emagrecer, coisa que eu odeio quando meus alunos magros me pedem. E 3 meses depois eu tinha ganho 10 quilos. E daí em diante eu estabilizei, eu comecei a competir daí em queda de braço, que é a minha academia que eu treinei no Sul. Ela tinha várias fontes de competições lá, a galera competia em powerlifting, queda de braço, strongman. E eu optei por queda de braço. Motivado pelo filme do Sylvester Stallone, do Falcão. Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso, porque, cara, eu sou muito fã. Todos os filmes, o Rock e tal. O Rambo eu não sou tanto, mas o Falcão é um filme que tem uma coisa que me identifica muito, que é em relação do filho, outras coisas mais que eu já me identifiquei. Mas tem essa parte, né, de você, de ter a força. É óbvio que ali, quando teve a competição, pessoas que são 300 vezes maior que o cara, né? É um filme e tudo isso. Mas tinha uma coisa que eu reparava, e até é uma das coisas que eu queria te falar. Existe a força, né? Que você vai estar lá competindo e tal, mas tem a parte de você se concentrar, né? Porque um detalhe que você faz, alguma coisa, um movimento, o jeito que a pessoa te olha, o seu adversário, eu acho que é uma coisa absurda ali, né? Queda de braço é um esporte complicado. Tu tem... Por mais forte que uma pessoa seja, ela pode perder da outra por técnica ou por velocidade. Eu tinha muita força já, mas eu tinha pouca velocidade de explosão. E normalmente, começava a disputa, eu tinha que buscar lá de baixo, chegar no meio para ganhar do cara. Isso lesiona muito o cotovelo. É um esforço a mais, né? Aí eu competi, eu acho que o primeiro ano em queda de braço, eu não consegui... Então, são rodadas eliminatórias. Sim. Normalmente, ou algumas vezes eu ganhava do cara que ficava em primeiro lugar. Aí ele era o pior cara do negócio. Ele só perdia pra mim e ganhava de todos os outros. E eu perdia pra ele, machucava meu braço e perdia as outras. Aí eu ganhava dele, mas a muito custo. E depois eu acabava não ganhando de pessoas que teoricamente eram fáceis e não ficava em primeiro, ficava em segundo ou terceiro. Aí eu parei de competir por isso. Era muito lesivo a cotovelo. Depois eu já tinha meio que reabilitado minha perna. Eu fiz 4 cirurgias na perna direita, por causa de um acidente de moto. Aí eu já tinha dado uma reabilitada, eu estava treinando. Eu comecei a participar de strongman, que era puxar caminhão, erguer pedra e tal. Mas minha perna me limitava a esforço máximo. Aí por melhor que eu me colocasse em provas de puxada de braço, eu ia mal nas de perna. Eu acabava caindo lá para um 5º, 6º lugar. E eram provas que na época era moda, tava 30 adversários. Eram provas que duravam o dia inteiro, tinha um desgaste muito alto. Aí eu acabei optando... Não gosto de perder, na verdade, né? Acho que quando tu se prepara absurdamente, tu tem que focar no que tu é bom. Aí eu acabei escolhendo um outro esporte que eu usava só braço, já que eu não tinha um condicionamento bom de perna. Aí eu comecei a treinar para supino. Eu treinei o primeiro ano, eu ficava numa média de 140 a 180 quilos. E eu acompanhava as marcas dos campeões da categoria do meu peso
do ano anterior ou da competição anterior. Aí se não desse pra mim, eu não ia. Aí eu fiquei em preparação uns 2 anos pra supino e nunca fui. E nessa época tinha uma diferença muito grande ou não? Você tava com 140 e pouco. Aí eu erguia 140, 160, a galera fazia 200. Aí o campeão da competição. E eu acho o cúmulo competir pra ficar em segundo lugar. Se tu não puder assustar o primeiro lugar, não vai. Porque só participar é meio esquisito, né? Cara, é bonito, é filosófico as pessoas falarem, vou competir para participar. Só participar, mas não... Isso a gente fala pro cara que fica chateado quando perde. Isso vem no seu DNA, né, cara? E aí o esforço é muito grande para esporte de alto rendimento. Tu tá empenhando muita coisa, desde tempo, financeiro e saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde. Sim. Aí pra te ir lá competir, pra trocar figurinha com alguém? Não, né? Tem que dar o sangue no negócio. Aí eu acabei optando. Nesse meu período de preparação, chegou Power Bíceps no Brasil. Sim, isso foi em... Nossa, em 2006. Aí final de 2006 eu competi um brasileiro. 2006, Deus... 2007. Sim. Eu competi um brasileiro no começo do ano, um sul-americano na metade do ano, e no final do ano eu já fui para Atlanta, competi o Mundial, nos Estados Unidos. Aí foi uma sequencial muito rápida, cara. Eu fui lá e ganhei meu primeiro Mundial. Cara, eu fico imaginando assim, né? Igual você tava falando assim, bom, eu tava lá, já tava com 140, os caras estavam com 200, não, ainda não tô preparado pra isso, né? Assim, vou me preparar mais e tal. Aí você começou a competir, aí você começou a crescer mais, ganhar. Aí quando você vai pra fora, bom, lá seria, entre aspas, falar assim, bom, eu vou primeiro só pra conhecer, pra participar, mas esse não é o Ivan, né? Então, eu ganhei lá fora com todo o custo do mundo. E supino eu não teria chance nenhuma lá fora. Eu competi 13 anos lá fora. Sim. Eu cheguei a fazer uma preparação aqui no Brasil, porque eu era do Ministério do Esporte. Sim. Eu era obrigado a competir em 2 modalidades lá fora. Isso nossa confederação exigia. Para não correr o risco da gente ir até lá e não ganhar nada. Sim. E perder viagem. Numa das minhas preparações, eu cheguei a fazer 265 de supino. 265, era quase 300 quilos. Óbvio, muitos anos depois, com maturação muscular, e eu já estava mais pesado. Nesse ano, um cara abriu o campeonato de supino com 240. Meu Deus. E fez a segunda pedida com um absurdo. Assim, eu abri com 180, eu ia fazer 180, 200 a 220 e ver o que precisaria fazer. Não dava, né? E o supino vinha primeiro que o bíceps. Aí eu vi aquilo, fiz uma pedida para ficar na competição e depois fui focar no bíceps que eu ganhava. Mas assim, ó, lá fora é muito... A disparidade é gigantesca. O aporte que os atletas têm lá fora é muito grande. O acesso a tudo deles é muito grande. E nessa época também, em relação aos próprios equipamentos de treino, né? Sim, tudo é muito diferente. Por exemplo, um cara que faz 200, 300 quilos de supino, ele usa camisa de força, que é uma camisa de malha. Com uma malha ultra elástica, tu coloca, é uma camisa desse tamanho que faz caber num cara que nem eu. Sim. Mas daí teus braços ficam assim. Aquilo é um elástico mola. Eu não tinha aquilo, o cara que me ganhou tinha aquilo. E é injusto? Se tu não puder comprar, é injusto. Eles competem equipado. Aí as marcas são absurdas. E bíceps não tem nenhum equipamento que se possa usar em bíceps. Sim. É o que tu pode fazer e quem pode mais chora menos lá. O bíceps era dominado por russos e americanos. E quando eu comecei a competir, eu ganhava, mas era aí 1 quilo, 2, era apertadaço. Mas ganhava. Até o meu 6º, 7º título foi bem apertado. E aí eu comecei a aprimorar técnicas e estudar algumas coisas e achei um pulo do gato no meu treino. Sim. Aí eu saí de 86, 90 quilos para 100. Depois fui para 110. Aí fiz a maior marca do mundo lá fora, que é 112,5. Aí depois fiz 130 numa Copa do Mundo, num aberto nacional, que era uma Copa do Mundo. Aí as maiores marcas do mundo são minhas.
Vou ir pro Guinness agora. Vou competir em abril no evento do Schwarzenegger, lá para ir para Guinness Book. Quero fazer a maior marca do mundo em solo brasileiro, cara. Cara, eu fico pensando assim, né? Quem que você imagina que possa chegar perto de chegar nessa marca, de tentar tirar esse título seu, de tentar te desbancar, pelo que você acompanha, pelas pessoas? Porque eu penso que do mesmo jeito que você falava assim, bom, eu não vou só competir por competir, eu quero ganhar e quero segurar. Tem alguém que deve estar pensando em você 24 horas por dia, né? Uma estratégia que um bom atleta usa. Tu sempre vai se basear no recorde mundial da categoria e no campeão do último ano. Sim. Aí tu não tem surpresas. Mais próximo possível que tu conseguir chegar, porque um campeonato é muito pontual. Tu pode estar muito bem, mas tu tem 3 segundos para fazer o que tu treinou o ano inteiro. Sim. Se tu errar uma respiração, uma base de pé, qualquer erro teu que seja o mínimo possível, tu perde teu potencial máximo. Meu Deus. E um cara muito bom pode perder. E eu passei trabalho nos meus primeiros campeonatos por inexperiência. Tu calculava alguma coisa mal ou tentava fazer alguma coisa que nunca tinha feito, que isso não é estratégia, é desespero. Tu pensa, nossa, eu vou ter que fazer isso. E, cara, a prática leva à perfeição. A gente treina o ano inteiro para aprimorar técnicas e saber nossa exata capacidade. Sim. Ninguém vai fazer um milagre no dia. E mesmo porque é o seguinte, né? Não tem um improviso, né? Mas respondendo à pergunta principal, o Brasil hoje superou os Estados Unidos e a Rússia e é um dos melhores países do mundo em power bíceps. Sim. Tem atletas que erguem mais de 100 quilos. No Brasil deve ter 5, contando comigo. Uhum. Mas os russos sempre são problema, sempre. E americanos. Mas o pior problema do power bíceps de qualquer levantador de peso é a gravidade. A gente compete contra a gravidade e contra nós mesmos. Sim. Todo mundo vai lá para dar o melhor. Mas tu pode ser surpreendido pelo teu dia. Cara, isso é impressionante, né? E uma coisa que eu penso também, assim, como que é uma rotina de um campeão, né? Porque a gente estava até ali fora conversando sobre o negócio, o que você come, o que você faz e tal. Mas é uma preparação, por exemplo, acho que o Arnold é em abril, é isso? Isso. É uma preparação que você tem o ano todo, você já sabe as suas marcas, você já sabe o que você faz todos os dias. A gente sabe que não é todo dia que você tá legal para você treinar, Sim. mas você precisa ter isso aí, porque você tem um propósito, você tem, né, uma marca que todo mundo, tem um monte de gente nesse momento que tem uma foto sua falando, eu vou te pegar, eu vou ganhar. Como que funciona a rotina de um campeão? O seu dia, como que começa com treino, alimentação e tudo mais? Então, com o passar dos anos e com as minhas vitórias consecutivas, eu levantei problemas maiores. Sempre que alguém compete na minha categoria, hoje essa pessoa tem certeza que pode me ganhar. Então eu tenho que ir sempre bem. Sim. E se eu não estiver bem, eu não vou. Sim. Perder para alguém é triste, mas é incrível. Alguém me bater no meu auge, mas eu perder para mim mesmo e me levar a perder para outra pessoa é lamentável. Isso é falta de capacidade pessoal. E eu treino uma média de 1 hora, 1h30 por dia, de 5 a 7 dias na semana, depende da época do ano e depende do meu objetivo. E uma preparação para campeonato mesmo eu faço em 7 semanas. Sim. Isso eu adaptei para mim. Uhum. Eu faço uma periodização ondulatória, mas eu faço ela subir, carga sempre. As preparações que a maioria dos treinadores fazem são de 12 semanas. Eu me lesiono entre a 7ª semana e a 12ª semana. Aí eu tive preparações incríveis que faltando 3 semanas para um campeonato mundial eu me lesionava. Nossa. Me pinçava tendão ou estiramento muscular por excesso de esforço ou um overtraining. Sim. Aí eu adaptei na minha metodologia de treino. Eu fui, também, né? Foram 13 títulos mundiais. Eu fui adaptando o que dava errado, a gente tirava. E o que dava certo ia para a caixinha do sucesso. Aí eu consegui adaptar que 7 semanas é meu período perfeito da vida. Eu chego lá voando. E aí agora você não tem mais esse receio, né? De estar contundido chegando perto de um evento. Que, treinamento, você se preparou tanto.
E, por exemplo, treinadores. Ter um treinador ou pagar um personal. Tipo, a gente tava conversando antes. Sim. Um personal é incrível se o cara for muito bom. Se o personal tiver problemas com ego, ele machuca o aluno. Se ele te mandar fazer um exercício X e tu falar, nossa, eu sinto pinçar minha lombar. Se o treinador achar que ele é bom, ele vai dizer, faz isso aí e pronto. Tu tá pagando, vai lá e faz. Isso já aconteceu com muita gente que treina. Aí se o treinador tiver dinâmica e consciência do que tá fazendo, ele vai adaptar o cara para outro exercício. Sim. Treinadores de alta performance, eles querem que tu vá lá e faça e faça. E a função deles é fazer o nome em cima do atleta deles. Cara, eu me machucava muito com o treinador. E às vezes que eu me machuquei foi a ferro e fogo. Treinamento para bater uma marca, sem pesar consequências. Hoje eu escolho o que não me machuca e o que eu acertei que faz bem para o meu resultado final. E 7 semanas para mim é perfeito. Eu reduzo o tempo de treino quando eu estou em pré-competição. Meus treinos caem lá para 45 minutos, 1 hora no máximo. Sim. E uma coisa, mas isso aí, por exemplo, você já tem uma história. Então você já sabe até onde você vai chegar, o que você vai sentir, alguma coisa nesse sentido. Mas tem aquele que está desesperado para poder conseguir uma marca, para poder competir, e mesmo que o treinador fale para ele, né, tá tudo bem e tal, ele tá sentindo e fala, não, tô ótimo. Eu tô ótimo, verdade. Tô assim, e ele mesmo ele tá se enganando e vai se machucar. Tem isso também, né? Sim. Então, uma das maiores qualidades de qualquer pessoa para ter resultados é a iniciativa. Sim. Mas iniciativa te mata. A minha primeira lesão de bíceps veio porque eu treinava bíceps 2 vezes na semana. Uma contagem, é um tempo bom, é um período bom de descanso, porque é uma fibra curta, mas é o limite máximo, 2 vezes por semana. E eu passei a treinar 3, por minha conta e risco. E nesse processo de 3 vezes, a força aumenta, óbvio, mas tu não tem descanso. Se não tem descanso, não tem recuperação. E foi a primeira ruptura parcial de bíceps que eu fiz. Eu estava treinando, e eu era do sul, né? Se tem gripe e amidalite o tempo todo. Eu estava com inflamação na garganta, tinha passado febre. Quando eu fui fazer um movimento, deu um estalo no meu braço e minha mão desceu. Nossa. Eu pensei, quebrei o braço. E eu fiz um estiramento no bíceps. E eu aprendi do jeito ruim. O mais, às vezes, é menos. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu mandar uma boa noite aqui pro Wilson. O Wilson tá mandando um salve, o Lázaro, a Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega. Ela tá mandando um oi pra todo mundo aqui. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, também tá assistindo a gente. A Márcia tá aqui. Milton, ele come bacon. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Você pode comer, acho que não pode comer bacon, não sei se comer, não sei. Ó, falou certinho, os detalhes fazem toda a diferença, né? A Yasmin também tá mandando um salve aqui, Yasmin Aveiro. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui hoje no Ar. Aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações, se inscreva no canal aí para você participar, você já vai poder mandar o seu chat, a sua pergunta aqui pro nosso convidado, tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um salve aqui pro Marcão Imports, para você que tá precisando aí de produtos da Apple. Cara, o Marcão tem até 1 ano de garantia e o mais bacana disso tudo, tá? Você vai encontrar lá um equipamento, às vezes trincou o seu celular, alguma coisinha, você não precisa trocar a tela inteira. O Marcão tem esse equipamento lá, essa máquina que consegue reparar e vai deixar o seu telefone original, tranquilão, beleza e por um preço especial. Tá a fim de comprar o seu iPhone, você precisa comprar o seu Mac, todos os produtos o Marcão tem pra você, tá bom? @Marcão Imports RP. Ó, Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, 6 em Rio Preto, você vai encontrar em 2 shoppings também, Cidade Norte e também no Rio Preto Shopping. É a maior loja pet, tá bom? Lá no Mercadão você vai encontrar tudo que você precisa. Para você que tem a sua loja, inclusive, né, que é pelo atacado ou pelo varejo, tá? E ainda tem todos os produtos, tem as ações, tem aquele, vai dar o banho e tosa, tem o táxi que leva, que busca e depois leva de novo o seu animalzinho, o seu pet, tá? @Mercadão Agropet para você saber das novidades. A Interessências, que são, com certeza, é a loja mais perfumada da cidade. Na Interessências você vai encontrar, gente, todos os perfumes, aquelas fragrâncias, as mais caras, as mais tops, aquela que você gosta, lá por um preço especial. Lá tem aromatizadores, você pode fazer o seu curso também para poder ganhar uma graninha extra. Só você procurar interessências.com.br e o @Interessências para você ter mais informações, tá bom? A T-Flow também tá junto com a gente, a marca que veste os artistas, tá? Mandar um salve para toda
toda a equipe da T-Flow. Depois nós vamos pegar aqui as medidas e o tamanho do nosso convidado, que ele vai receber uma camiseta, uma t-shirt da T-Flow de presente aqui, tá bom? Mandar um beijão para toda a galera, para toda a equipe da T-Flow. @use T-Flow, T-Flow Iguatemi Rio Preto. Vai começar o Oba nesse sábado. A T-Flow é a marca oficial do Oba também, desde os abadás, bonés e tudo mais, tá bom? Casa de Carnes Ozeiral, você sabe, são mais de 40 anos de tradição aqui em São José do Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas, tá? Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Tem um kit mistura todo dia para você poder fazer a sua alimentação. Um dia você vai comer uma carne de porco, outro dia você vai... Já tá tudo separadinho para você, tá? Do jeito que você gosta ali, as medidas, os quilos e tudo mais. Um dia você vai pegar uma carne moída, outro dia você vai pegar um frango, tudo aquilo que você precisa durante a semana, e dos finais de semana tem os assados e tem as carnes para você fazer os melhores churrascos, tá? Casa de Carnes Ozeiral, você sabe, sempre junto com a gente por aqui, a melhor de São José do Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas. Ô, Ivan, a gente tinha colocado umas caixinhas de perguntas aqui, o pessoal tava mandando aqui pra gente, né, querendo... Tem uma pessoa que ela fez uma afirmação, inclusive, que é assim, é o nosso querido Gustavo. Hamilton, da mesma maneira que hoje um ar-condicionado não é mais uma coisa de rico e sim necessidade, hoje em dia a pessoa ser fit também. A pessoa tem que ter uma qualidade de vida melhor, alimentação melhor e principalmente, né, praticar algum tipo de esporte. Pergunte para o Ivan, caso ele não fosse, né, o atleta que ele é hoje, qual o outro esporte que ele iria se identificar? Seria o vôlei, talvez? Eu era um ótimo jogador de vôlei antes de ser acidentado, antes de bater em mim. Cara, eu gosto muito de fazer força. Pois é, na verdade eu sou multiesportivo. O que eu for me dispor a jogar, eu vou jogar o melhor possível. Eu gosto de vôlei ou basquete. Gosto das duas coisas. Futebol, só se for um goleiro desse tamanho, né? Não tenho boas habilidades com futebol. Lá você era Grêmio ou era o Caxias? Eu não sou Também não tinha goleiro. Eu acho que não sou fã de futebol. Muito bem. Ele falou assim, porque o Corinthians nosso tá numa situação em que tá difícil aqui. Tá complicado, viu, André? Não, eu só perguntei qual era o time dele, mas eu não ia fazer. Para qualquer outro atleta. Você fala que ele é palmeirense. Para qualquer atleta de qualquer esporte que passa dificuldade, analisar que o Brasil é o país do futebol é meio lamentável para nós. Então, você sabe que... Porque a gente acaba pagando para representar o Brasil lá fora, enquanto o futebol tem tudo e eles empenham pouco. E muita gente não aproveita, né? Essa situação. Vezes. Você sabe que eu estava vendo isso aí agora no Pan-Americano. Eu estava acompanhando os atletas e tal, aqueles que são meio que, vamos dizer assim, patrocinados, mas que tem talvez uma roupa para patrocinar. Sim, e um espaço. Mas para poder fazer as viagens, para poder ir competir fora, alguma coisa, o cara tem que fazer rifa, o cara tem que vender alguma coisa, sabe? Ele tem 2 trampos durante o dia, fora o treino, para poder conseguir isso aí, né? Isso é muito injusto, né, cara? Porque é muito esporte que o pessoal tá defendendo. Igual você falou agora, pô, hoje em dia no Brasil tem uns 5, 6 atletas aí que vão lá fora e fazem bonito. O Brasil é uma fonte inesgotável de atletas e a gente compete por determinação, cara. Porque metade dos bons atletas hoje não tiveram aporte nenhum. E quando tu vê um atleta bem patrocinado, tu pensa, nossa, que legal. Esse cara passou muito trabalho até chegar lá. E uma marca vai te patrocinar, não é no teu primeiro mundial, é lá pelo 3º. Aí tu ganhou, tu tem que provar que tu ganhou de verdade e que não foi sorte, daí vai uns 2 ou 3 mundiais, aí uma marca vem e te patrocina. Aí ela vai querer te dar suplemento, roupa, qualquer tipo de coisa. Dinheiro mesmo, pouquíssimos são os atletas que conseguem. Sim. E aí você tem que ralar para você conseguir. Pra caramba. E para você pegar o seu troféu, a sua medalha, representar o país, né, cara? E talvez não receber nenhum reconhecimento disso. Nossa, é complicado. Nossa senhora. Eu queria que você falasse um pouquinho agora em relação a... Hoje você chega lá na academia, você está vendo todo mundo treinando, as pessoas que talvez queiram se olhem em você, se espelhem em você e tal.
Que conselho você dá? As pessoas procuram para poder te pedir algum conselho nesse sentido? Porque tá perto de um campeão. O cara quer aprender alguma coisa, quer ver como você treina, quer saber alguma coisa nesse sentido. É uma palestra que você faz ou alguma aula que seja meio que motivacional. Quando você chega para poder explicar para um aluno, que você olha que ele olha para você com o olho assim, brilhando e fala, pô, cara, eu quero ser igual e tal. Existem hoje jovens que pensam nesse caminho? Ou você acha que é mais uma moda que fala, eu vou treinar para ficar um pouquinho mais forte? Não, hoje o país entendeu que, na verdade, o Covid mostrou que quem não é fitness ou não faz uma atividade... Não é fitness a palavra certa. Quem não faz uma atividade física... Quem é sedentário, né? Quem não é sedentário. Quem não é sedentário já tem algo a mais em cima de pessoas sedentárias. Lamentavelmente, o Covid ensinou isso, né? Que quem não treinava aí morreu ou passou perto de morrer. Ou melhor, aumentava muito as chances de quem treinava. Passei muito trabalho com Covid. Você pegou Covid? Peguei. Mas não 3 vezes. Não teve nada, graças a Deus. Não, eu fiquei 16 dias hospitalizado. É mesmo? UTI e tudo mais. No segundo Covid. Tá. Você sabe que quando começou, a minha noiva trabalha em 2 hospitais. Então ali era certo que uma hora ou outra, né, infelizmente, ela ia acabar... e eu tô junto com ela, então ia acontecer. A gente pegou bem no comecinho. E a gente recebeu muito, assim, como é que eu posso dizer, muito preconceito. Porque as pessoas tinham medo da gente. Era o Zé Covid e a Maria Corona. Nossa, é complicado. Dava um medo de chegar perto da gente para poder fazer, né? Cara, e a gente não teve nada, apesar de ser obeso, assim, e tal, passamos tranquilo, um negocinho outro aqui, mas não chegou aí pro hospital e nada. A Flavinha, que trabalha comigo na rádio, cara, putz, ela foi pro hospital e a gente ficou no desespero, né? E o vizinho nosso, cara, ele fazia caminhada, corria, eu apresento essas categorias que tem em Rio Preto, de provas de corrida, e o cara faleceu, a hora que eu fiquei sabendo que ele faleceu, eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, se eu pegar esse negócio de novo, eu vou pro saco. Porque se o cara tava do jeito que ele tá, mas talvez ele tinha alguma enfermidade, alguma coisa, ou pegou mais forte, né? Cara, é estranho. Eu peguei o primeiro Covid e eu não tive nada. Padrão gripes do sul. Sim. O segundo Covid, quando eu peguei, era época de colheita de uva. E eu tava em casa, comendo no meu pai, e eu fui colher uva. E eu sabia que eu tinha Covid e tava com febre, e tava chovendo. E eu trabalhei uma tarde inteira na chuva, colhendo uva e tal, com máscara, bonitinho. E a minha febre foi lá para 40,5 e não baixou mais. Aí eu fui pro hospital. No período que eu fiquei no hospital e no pronto atendimento, minha febre foi a 42 graus. E eu baixei o hospital direto. E aí minha vida virou um inferno. Eu fiquei 16 dias internado. O médico chamou minha família e me desenganou. Falou que eu ia morrer. Deus, cara. Eu tive embolia pulmonar, trombose. E foi a minha fase mais regrada, porque eu não faço aeróbico. Não gosto. Também não gosto. Faço musculação. Se você percebeu, eu também não faço aeróbico. Mas era uma época que eu fazia 2 aeróbicos dias, eu ia fazer propaganda para uma marca dos Estados Unidos e eles queriam que eu tivesse 110 quilos. Aí eu tava treinando para dar uma diminuída, uma secada. Sim. Aí eu tava fazendo tudo certo, cara, me alimentando perfeitamente bem, fazendo aeróbico, treinando. Nossa, cara, que barra. E foi a vez que foi pior, meu Covid foi pior. E depois eu peguei uma terceira vez aqui em Rio Preto, mas não deu nada de novo, tranquilo. Foi tranquilo. Respondendo tua pergunta. Sim. Sobre o que motiva alguém a treinar. Cara, resultados. Se tu chegar numa academia e tu for acolhido e o professor te explicar, olha, tu vai fazer isso, isso, isso. Não vai ser fácil, não é bom. Se fosse fácil, todo mundo seria. Nós vamos te dar as ferramentas para te ter o algo a mais e bater a tua meta. Sim. Todo mundo, toda e qualquer pessoa é movida a resultados. Se tu for lá treinar, e o cara te mandar embora em 20 minutos, meia hora. Então, isso que eu te falei. Que ou tu não entender o porquê tu tá fazendo uma coisa. O ser humano é movido à superação. Se tu instigar a pessoa da maneira certa, ela vai trabalhar para se superar. Aí tu tá lá erguendo 10 quilos. Aí um dia ele vai ficar leve. Aí tu vai botar 12. Aí ele vai ficar leve. As primeiras 2 ou 3 vezes teu professor vai te forçar a fazer isso. Sim. Aí tu vai botar 15. Aí tu vai pensar, puta que pariu, posso botar 20. Isso é o destravar. E nesse processo tu vai acordar um dia, vai se olhar no espelho e tu vai ter mudado muito. Porque, cara, muda muito. Transformador, né?
Uma das poucas coisas que muda a morfologia é musculação, exercício de força. E é legal não mentir pro aluno, é legal explicar pro aluno. E espelho. O aluno mentir pro professor também. Então, espelho é o maior motivacional. Ó, o Wilson, ele tá aqui, ó. Muito me admira o empenho dele, né, em manter a sua saúde. Sabemos que a dedicação é o norte, né? No caso, em relação ao atleta. Sim. Agora, eu fico imaginando, assim, por exemplo, são 14 títulos, cara. Então, quer dizer, não foi uma coincidência, foi muito trabalho, foi muita coisa, foi uma dedicação que você teve e principalmente esse combustível que você tem de não perder, né? De não querer ser ultrapassado por ninguém. Então, as minhas motivações foram mudando. Quando eu ganhei meu primeiro Mundial, eu tinha uma meta de ganhar um Mundial fora do país. Sim. Esse sonho começou no filme do Falcão. Do Falcão. Eu vi e falei, nossa, um dia eu vou estar lá fora e vou ganhar um Mundial. Todo mundo deu risada na minha cara. Era uma confraternização de família e amigos ficaram rindo, né? Eu era novinho, eu não treinava ainda. Sim. Quando eu ganhei meu primeiro Mundial que eu voltei, todo mundo falou que foi sorte. Que era impossível ir lá, sabe? Os melhores amigos da gente. Sim, é. Aí eu pensei, não, vou ganhar 3 Mundial, vou ser tricampeão e tal. Fechei 3 Mundial, coloquei uma meta pessoal de ganhar 10 Mundiais e parar. Quando eu cheguei no 10º Mundial, eu já estava muito forte, eu já estava muito acima da média de todo mundo. Sim. Eu pensei, nossa, eu vou fazer a maior marca do mundo disso aqui. Mas vou fazer uma marca para ninguém nunca mais nem chegar perto. Essa foi minha motivação. Aí no meu 12º Mundial, eu fiz 112,5 kg lá fora. Nossa. E a maior marca que tinha lá fora era 96. Aí depois, no ano seguinte, teve uma Copa do Mundo de 2 federações e foi sediada no Brasil, lá Sim. no Sul. Fiz 130. E marcas que ninguém nem chega perto disso. Então, isso é que eu acho mais sensacional, né? Porque... por mais que o cara tá treinando, ele chega e fala, putz, 83. treinando, 90. Aí o cara já fica meio assim, fala, acho que eu dou conta. No outro dia, 85. Não vai... E é muito engraçado. Às vezes eu tô nas academias treinando, eu vou lá e monto a barra com 100 quilos. 110 quilos, vai. E faço 2, 3 repetições, largo. Aí tem alguém treinando, daí o cara cutuca um amigo, eles vão lá e vão tirar a barra. Aí eles tentam tirar e não conseguem mexer ela do cavalete. Aí eles tentam de novo, ou tiram e tem que largar de volta ou largar no chão. É muito engraçado. Hoje quando você treina, quantas pessoas estão do seu lado para poder auxiliar em relação à barra? Porque, pelo amor de Deus, né? Então, supino pesado mesmo aqui em Rio Preto, depois que eu voltei para cá eu não fiz mais. Eu treino uma média de 120, 140 quilos. Tá. Nunca mais brinquei na casa dos 200. O que você falou, André? O André faz 15, por dedo. Por dedo. Então, no Sul eu tinha um parceiro de treino, uma dupla de treino há 26 anos no Sul. Nossa, cara. Foi meu relacionamento mais longo. Nós treinamos 26 anos junto, cara. E ele continua sendo atleta ou não? Não, eu vim pra cá e ele treina menos vezes agora e tal, mas ele não era atleta. Mas não compete, não? Não, ele não. Ele competiu um ano. Sim. E desclassificaram ele por questões políticas. Nossa. E ele nunca mais competiu. Ele falou que ele não queria passar por isso de novo. A preparação era muito custosa. Sim. Em todo o âmbito geral. E ele disse que ele não precisava passar por isso. E ele nunca mais competiu. Mas treinar em dupla melhora muito, dá segurança, sabe? Sim, tem isso também. Por exemplo, se eu for treinar 200 quilos de supino hoje, provavelmente eu não consiga fazer, porque faz 1 ano e meio que eu não faço mais. Mas vai lá, 160 para um 180 eu faço. Mas se tu colocar um cara atrás, que não tem como te dar suporte se der merda, a barra cai em cima de ti e o cara cai junto. Aí, se a barra não te matar, o cara te mata. Meu Deus do céu. Então tem que cuidar bem. Aí por isso que eu dou uma evitada fazer coisa. E bíceps não. Bíceps é uma coisa que eu consigo treinar sozinho. Eu estabilizo melhor a barra. Se sobe, sobe. Se não sobe, não sobe, sabe? Então. E motivacional é tudo. Tu falou sobre no filme a pessoa ficar focada. Quando eu tô indo pra barra, que o cara chama a gente pra uma competição,
É muito engraçado. Se tu tá numa competição, para ser meio político, competições que eu sabia que ia ser fácil ganhar, ou que o histórico da competição me parecia fácil ganhar, tu vai determinado, mas não tão focado. Porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Competições que a gente tá em risco, que tu pode perder. Tu vai focado, determinado e é um psicopata. A hora que tu botou a mão na barra, não tem como ela não subir, sabe? E, cara, é muito engraçado. Quando eu tô colocando as faixas de punho, que é o protetor para não quebrar o punho, eu não enxergo mais nada. Fecha um caixote preto, assim. Eu só fico enxergando a barra lá na frente. É como se fosse o Falcão virando o boneco. Cara, cara, aquilo lá é o que me liga no campeonato. Legal. É porque eu fico imaginando, em relação ao filme, né? O cara queria enfrentar ele de qualquer maneira, né? E falava pra ele, vou te pegar, não sei o que e tal, você tá fugindo de mim e tal, não sei o que. E tanto é que na hora que os dois ficaram frente a frente, ele ainda fez aquele negócio do dar o soco e tal, pra tentar intimidar, né? Mas ele tava muito concentrado. E tava machucado ainda. Sim, tem mais essa, né? Porque pra ele poder ganhar... Por isso que eu te falei, porque você falou assim, não, às vezes a pessoa tem que ser rápido. Porque teve uma que ele bateu rapidinho e já ganhou. Sim. E o cara ficou desesperado. O cara falou, não, mas como é que ele fez isso e tal? É isso aí. Normalmente pessoas mais leves ganham por velocidade, queda de braço. Ô, Ivan, vamos falar do Destruindo para Construir aqui, né? Sim. Pô, cara, queria que você falasse sobre esse seu método aí, como que ele foi criado, né? Como que ele foi feito, porque a gente estava falando em relação também aos equipamentos, né? Que a gente estava falando. Às vezes não tinha todo esse equipamento no Brasil para treinar e tudo mais. E você foi um dos caras que foi meio que pioneiro nisso tudo, né, cara? Então, eu sou formado em design industrial. Eu sou de uma cidade, Caxias do Sul, é o segundo polo metal mecânico do país. A minha academia foi fabricada 100% pela minha empresa. Eu fabriquei todas as máquinas da minha academia no Sul, da minha primeira academia. Aí eu fabriquei máquinas de alta performance e que atendiam as minhas necessidades e isso abriu para alunos. Compartilhou mais. Isso. No meu terceiro campeonato mundial, do terceiro para o quarto, eu acabei parando de ter treinadores e passei a me treinar sozinho. E eu já estudava várias metodologias, vários métodos, já tinha feito vários cursos. Eu já tinha feito, eu acabei fazendo um curso de musculação, instrutor de musculação com pesos nos Estados Unidos, em Ohio, Columbus. Eu já podia dar aula de musculação. E eu tinha academia, e o que eu fiz? Eu peguei tudo que funcionava em mim e toda aquela linha de trabalho positiva, que era o que dava certo, e montei uma metodologia. Cara, e eu saí de 90 quilos para 100, muito rápido. Pensei, nossa. Aí eu comecei, literalmente, eu comecei a otimizar treinos e os resultados se otimizaram juntos. Sim. Aí eu tinha, na época, uns 400 alunos. Eu fui lá, escolhi alguns alunos e montei um treino direcionado pelo que eu achava que dava certo. Moral da história. Com essa minha metodologia, eu saí de 92,5 kg que eu treinava e fui para os 130. Eu testei e apliquei em 10 mil alunos que passaram no decorrer de 10 anos da minha academia. E alunos de consultoria online, eu dei consultoria para 6 países. Nossa. Devido aos meus campeonatos mundiais. Eu ia para um mundial, fazia umas marcas muito fora da curva, a galera me pedia treino e tal. E, cara, funcionou muito, porque qual que era a meta? A meta, eu transformei a minha filosofia de treino numa metodologia. Sim. E essa metodologia é o que eu uso hoje numa rede de academias também. E, cara, ela otimiza tempo, evita lesões. E a meta é bater resultados, seja para hipertrofia, para força ou para emagrecimento. Sim. E tem uma coisa meio que interessante também, né? Você pegou 400 alunos ali e você falou assim, vou pegar quem tá aqui, vamos fazer o método. Cara, a galera que fez, né? Quando você começou a ver a transformação dessa galera toda, assim... Não, é incrível. Pra quem criou o método e tal, você falou, cara, funciona, né? É sensacional. E eu comecei pela minha lógica. Eu comecei com pessoas que queriam ganhar força. Depois com pessoas que queriam ganhar peso. Deixei quem queria emagrecer por último, né, cara? Porque vocês dão trabalho. Não, nós é difícil, nós não tem... Psicológico de quem quer emagrecer dá trabalho. O físico... A cabeça é mais gorda que o corpo. Né? Fisicamente...
treinar vocês é fácil, mas então, vocês têm que querer. Sempre que eu dava personal pra galera que queria emagrecimento, a conversa era, tu tá disposto? Tu quer ou tu quer que eu queira pra ti? Você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Então, aí esse tipo de coisas. E, cara, é muito incrível. Fazer força muda qualquer coisa, cara. E óbvio, né? Não é chegar lá e pegar um peso e se matar treinando. Claro. É adaptar isso pro teu objetivo, mas sim, musculação atinge qualquer resultado. E hoje, em relação à rede social, é até mais fácil, que o pessoal te conhece, né? Que vocês devem ter espalhado pro mundo inteiro. E a galera fala, pô, cara, esse método é do campeão mundial, né? Sim, então... Do campeão não, do 14 vezes campeão mundial. Então, hoje eu vou para algumas academias que meus funcionários da época, porque o que eu fazia? Eu cheguei a ter, na minha primeira academia do Sul, eu tinha 12 funcionários, meus funcionários trabalhavam com o meu método. Sim. Eu tenho em academias do Sul hoje meus funcionários replicando o meu método para os alunos. É muito engraçado, é legal, é bom, legal. Queria que você falasse sobre o Arnold, que está chegando agora em abril. Você estava falando sobre essa preparação que você tem, né? E mais uma vez é aquela, como se diz assim, a menina dos olhos para quem quer ver. Sim. É uma grande referência. Ele é um cara que realmente é fora de base, né? E fica naquela expectativa, mais um ano chegando, 2024. Como é que está a sua preparação? E como que funciona o evento? Como que é o evento em si? O evento é um evento poliesportivo, tem várias modalidades de esporte, é um dos maiores do mundo. Sim. Acho que é o segundo maior do mundo. Ele só perde para Olimpíadas. Sim. Em quantidade de esportes. No Brasil ele dá um volume de pessoas absurdo, dá uma média de 100 mil pessoas dias, eu acho, que é algo do gênero. E, cara, é um campeonato internacional dentro do Brasil. É uma janela que os atletas brasileiros têm de poder fazer uma marca internacional, sem ter o desgaste da viagem e principalmente o custo da viagem, que hoje a maioria dos atletas tem que se bancar. E eu sou embaixador do evento, eu sou embaixador da modalidade Power Bíceps, e dou uma palestra no campeonato e sou competidor esse ano. Esse ano eu vou competir com os analistas do Guinness Book. Eu quero fazer aquela maior marca do mundo aqui no Brasil, no evento Arnold, quero ir pro Guinness. Vamos escrever meu nome na história, né, cara? Acho que deveria ter 3 Guinness para você. Primeiro de 14 títulos, né? Então, é um conjunto bom, verdade. Que é uma coisa a pessoa não tinha pensado nisso. Não, porque dificilmente alguém vai chegar a 14 títulos. Eu tive os meus 13 títulos e vieram com 100% de aproveitamento. Então mais um, outro Guinness. Aí eu falhei 2 anos por causa do Covid, voltei a competir e ganhei meu... Então, isso é que eu falo, porque, pô, se você fez aqui uma maneira consecutiva, parou por conta da pandemia, que foi no mundo inteiro, sim, e voltou, o cara continuou campeão, tem alguma coisa aqui que o cara tem que falar assim, não, me dá esse livro aqui, eu preciso assinar, né? Tem que fazer, tem que colocar o cara como Guinness. Você estava falando em relação a gente estava falando sobre o apoio, né, em relação aos atletas. Você percebe que esse patrocínio, esse apoio, esse olhar é a maior dificuldade que hoje em dia um atleta encontra no Brasil? Com certeza. Cara, como um atleta é visto pedindo patrocínio? Ele está literalmente mendigando coisas para alguém. A maioria das empresas pensam o seguinte: nossa, cara, vai trabalhar. Por que tu não está trabalhando? Por que tu quer dinheiro fácil? E para um atleta bom hoje, ele tem uma vida, ele tem um emprego, ele tem vida social e ele é atleta nas horas vagas. Ele transforma o hobby dele no momento de lazer em treino competitivo. O sonho dele virou um hobby, né? Virou um hobby. Ele tem aquele tempo ali e às vezes é muito reduzido. Em épocas que eu estudava e trabalhava, eu buscava uns horários fora da curva para treinar. Eu treinei das 5 às 6 da manhã, a um período. Depois eu treinava de meio-dia com a academia fechada. Depois eu treinava da 1 às 2 da manhã. É complicado. Eu fiquei preso numa barra de supino, numa academia. Que só tinha eu. Eu tinha a chave da academia. Meu professor me deu a chave da academia para me treinar de meio-dia. E eu fui fazer supino com 90 quilos, lá no começo, quando a gente ainda está aprendendo os problemas da vida. E eu cheguei na 7ª repetição, eu pensei... Aí eu descansei em cima, né? Iludido que ia dar para fazer mais uma fácil. Meu Deus. Só que daí tu terminou de cansar. Tu tá numa... Aí eu fui fazer mais uma, chegou aqui e voltou. Meu Deus.
E eu tava sozinho. Aí eu olhei pro lado e pensei, nossa, eu vou tombar a barra. Só que tinha piso. E meu professor me mataria se eu quebrasse o piso dele. Aí eu rolei a barra até o quadril, sentei, joguei ela no banco. Nossa. E eu era magro, na época eu pesava 90 quilos, eu acho que eu fiquei roxo na base da costela, onde ela passou, imagina. porque é uma barra fininha, né? Ela vai patrolando o cara, né? Olha aí, Maria, eu não podia fazer isso, porque eu tenho a barriga, não ia então. passar. A barra ia ficar entalada aqui, eu ia morrer, ia achar só depois o corpo. Não tava lá desse jeito. A gente fala também muito em relação a marcas, né? E hoje em dia tem as empresas que buscam esses atletas também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância em relação ao atleta, não só em relação às empresas, o produto e o marketing que hoje em dia tem. Então, atletas dão autoridade para essas marcas. Marcas trabalham com atletas e com influencers. O influencer tem tendência a dar uma visibilidade absurda, mas quem vai lá, entrega autoridade pro produto é um atleta. Mesmo porque ele tá usando o produto. Porque ele tá usando. Uma coisa é você falar, ó, essa água é boa, pode tomar ela. Outra coisa é você precisar dessa água porque você faz o treino. Né? E o atleta é a personificação do resultado do produto. Sim. Ele reflete o que o produto pode fazer. Por isso que ele é muito bom para as marcas. E o atleta é o que inspira pessoas normais a treinar. Por exemplo, tu vai treinar lá, tu vai pensar, puta, vou querer botar o shape, ficar ajeitado. Ah, mas não é possível. Daí tu vai ver um cara se matando todo dia na academia e legal. Tu vai pensar, nossa, mas o cara na verdade melhorou nesses últimos 2 meses um monte. Sim. E as pessoas pensam, nossa, se eu fizer 20% do que um atleta faz, nossa, vou melhorar muito. E a gente é a personificação do que alguém pode ser e do que o produto faz. Mas é que os 20% do atleta, o 100% que ele se dedica, você conseguir fazer 20% já é um grande passo, né? Com certeza. Desse jeito. Ó, a gente fala muito, de uns tempos pra cá, apareceram muito... quase todos os lugares que você vai existem as academias, né? Sim. E existem os boxes também, onde o pessoal vai fazer a musculação, os crossfits da vida e tal. Um dia eu fui lá no crossfit para fazer uma matrícula e 400 conto. Falei assim, vou fazer aqui tal. Aí eu fui ver, 400 conto pra você correr na rua, eu corro em casa, que eu dou a volta no quarteirão de casa e pego um pneu de um trator de um vizinho. Mas não, tenho todo o método, tenho todos os equipamentos e tal. Então eu queria fazer essa pergunta para você. A musculação funcional ou então o crossfit? E por quê? Musculação, sempre. Musculação é o esporte mais seguro que existe. Ele, pela adaptação que ele propicia e pela segurança de execução. Tu vai estar sempre aparado numa máquina, tu vai ter o aparato de uma máquina, tu vai estar guiado para fazer exercícios. E isso é científico. A musculação é o esporte mais seguro e mais completo do mundo hoje. Cara, eu tenho um ouvinte na rádio, na verdade um casal, né? Ele é a esposa dele e ele falou, Hamilton, você precisa fazer musculação, a transformação que eles têm, ele mostra a foto. Aí... Mas sabe por que CrossFit existe? Ou por que o CrossFit ficou famoso? Por quê? Porque as pessoas não gostam de treinar. Aí elas sentem tédio. Aí elas vão treinar, elas treinam 1 dia, 2, 3, elas pensam, nossa, é sempre igual. Eu tô vendo sempre o mesmo peso. O peso é normalmente coloridinho, porque a pessoa tá começando e são pesos pequenos. Aí elas pensam, vou fazer um negócio em grupo, vou fazer CrossFit. Aí no CrossFit as pessoas vão gritar contigo, vão te mandar, vão te fazer correr e tu vai ver um bando de gente fazendo a mesma coisa. Ele é mais dinâmico que musculação. Porque musculação, para funcionar, é repetição pura. Não tem como fugir do básico que funciona. Sim. Tu pode adaptar para evitar lesões, prevenir lesões. Tu vai ter a musculação do iniciante, do intermediário e do avançado. Mas um banco de supino não vai deixar de ser um banco de supino. E é uma coisa mais, não vou dizer solitária, porque não é solitária, porque tá todo mundo na academia. Mas é uma coisa você com você, né? E CrossFit não. CrossFit tu pode pular numa pedra, num pneu, na rua, no colo do coleguinha, quer dizer, num banco. O André tá fazendo... como é que chama, André, que você faz lá, que depois você vai comer pastel e toma garapa?
Ele faz com cotonete. Faz com os coloridinhos. E, cara, na musculação não existe impacto. Sim. Pegar um peso e pular não é musculação. É modinha de algum treinador ou algum professor te passando. Por isso que musculação é muito segura, cara. Tu não vai se machucar treinando musculação. Tu vai se machucar fazendo merda dentro de uma academia. São coisas totalmente diferentes. Mas acho que CrossFit é uma boa saída para quem gosta e é uma maneira de praticar atividade física. Se o professor for um professor bom e não pegar um cara que não tem capacidade física, matar ele no primeiro dia, ele nunca mais querer fazer atividade física nenhuma, porque ele foi sugado até a morte, que isso não acontece muito nos CrossFit. O cara chega sem base muscular nenhuma, o cara mata ele lá dentro, ele nunca mais volta. Eu me lembro que quando eu tava fazendo academia, um dia era o cross training, no outro dia era jiu-jitsu, no outro dia era boxe, cada dia era uma coisinha, né? E aí o dia que eu consegui pular no caixote, que eu consegui ficar em pé no caixote, nossa, aquilo pra mim foi uma vitória. Eu falei, eu sou o melhor pulador de caixote que tem no mundo. Pelo meu peso, pular corda e tudo mais. Não foi assim. Foi aí que aconteceu o Big Bang, quando eu pulei. E por exemplo, uma das coisas que não é muito normal uma pessoa, por exemplo, o André, eu aposto com o André, eu faço uma disputinha com ele ali. Eu pulo mais corda que ele, entendeu? E ele não dá conta, mas eu tô falando de pular corda, não tô falando de musculação. O André tem um... Mas exercício físico, qualquer um, é progressivo. Sim. Tu vai ter uma fase de adaptação e tu vai melhorar nele, progressivamente. Inclusive, o ser humano é feito para... É porque na hora que acontece os resultados vão acontecendo, você não quer parar, né? Sim, com certeza. Ó, o Zé Reinaldo tá aqui, ó. Em tudo, dedicação e absolutamente quem dá o norte são as nossas pretensões, né? Dedicação e disciplina devem ser aliadas. O Wilson tá aqui, ó. Cara, é admirável ver alguém ganhar mais de 10 vezes algo. Isso é sensacional. O Ivan também tá mandando um abraço aqui pra gente. Pessoal que tá acompanhando aqui em relação ao chat. A gente tinha colocado uma caixinha de perguntas. Não esqueça, você que tá acompanhando aí, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like aqui pra gente, tá? Se você pudesse competir, né, em uma modalidade totalmente nova e inusitada, qual modalidade seria essa dentro da musculação? Você acha que ainda eles vão criar mais alguma coisa em relação à musculação? Seja uma modalidade ou por peso ou alguma coisa, você acha que ainda existe a possibilidade de inventar mais alguma coisa nova? Tem no evento do Arnold, tu vai encontrar várias competições. Não são competições homologadas, mas são competições. Por exemplo, desenvolvimento de ombro. Máquina que tu senta e desenvolve o ombro. Tem lá a competição, eles escolhem um peso X, esse peso só vai subindo e a galera vai tentando a sorte ali. Sim. Não deixa de ser uma competição. Mas eu acho que competições homologadas talvez não tenham mais. Porque hoje o CrossFit abrangeu várias coisas. Competições de verdade, né? De CrossFit abrangeram vários movimentos retirados da musculação. O próprio Strongman é muito associado à musculação. Sim. Agora tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou saber falar isso aqui. O Michael tá mandando aqui. Fala, Mil, tudo bem? Qual é o Guilty Pleasures, é isso? Ele colocou aqui, Guilty Pleasures, que é alimentar que permite, que você se permite após uma competição, certo? É poder comer mais à vontade. Eu tenho um benefício em relação a fisiculturistas. Eu não tenho que controlar muito o meu BF, meu percentual de gordura. Sim. Inclusive, nós do levantamento de peso não podemos baixar muito o BF. BF muito baixo, dá dor articular, a chance de lesão aumenta. Eu achava que era o contrário, cara. Não. Por quê? Um fisiculturista, quando ele sobe num palco, ele chega próximo a 4% de gordura. É parecido com isso aqui, ó. Tá vendo, André? Aqui, ó. Fica a pele só. Essa pele, para te chegar numa qualidade assim, tu perdeu água intramuscular e articular também. Tu acaba perdendo hidratação do corpo inteiro, não é só o que tu enxerga. Aí as dores articulares aumentam muito. Para nós de alta potência, quem treina esforço máximo, é ruim ficar tão seco.
Meu melhor BF da vida para competição era 12, entre 12 e 14. Por quê? Eu fico seco o suficiente para estar com peso bom e muito forte, sem chance de lesões. Mas eu como... Cara, eu controlo minha dieta porque eu gosto de manter um shape legal, porque eu sou dono de academia. Sim. Sou treinador. Acabo dando workshop e palestra relacionado. Tenho um método de treino. Seria... O exemplo arrasta, sabe? Sim. Então eu tento manter um shape que venda. Mas eu como... feijão, arroz, Hamburgão, comidas você come normais, hambúrguer, né? como, não todo dia, óbvio. O que não pode acontecer não pode se ter mais índice positivo calórico do que negativo. Se tu comer mais caloria do que tu queima, tu vai engordar. Entendi. Se tu comer calorias, X de calorias, mas praticar atividade física numa quantia 2 vezes X, tu ainda vai perder peso. É matemática, né? Isso é matemático. Não tem como fazer. Mas eu posso competir. O que acontece? Eu compito entre 110 e 125 quilos. Sim. No Brasil, eu fico próximo a 125 quilos. Nos Estados Unidos, eu fico próximo a 110. Entendi. Porque se eu empatar com alguém, o que desempata a competição é peso corporal. Aí eu chego lá o mais magro possível. Aí quando eu volto, eu como tudo que eu tenho vontade. E tem essa diferença também dos os dias que você tá lá, aquilo que você come lá e aquilo que você come no Brasil. Não, né? com certeza. Querendo ou não, faz uma diferença. As minhas primeiras competições, que eu competi até 100 quilos ou 110, eu sofria muito para ficar abaixo do teto máximo da categoria. Sim. Aí eu chegava nos Estados Unidos com 2 quilos a mais. Passava 3 dias morrendo de fome para baixar peso, me pesava, voltava a comer e competia. Isso me prejudicava muito no meu resultado máximo. Eu ia competir meio letárgico e apático e achava que era a viagem que me matava, mas não. Era fome. Porque tem esse negócio do avião, né? As coisas que... Isso aí. Então, se eu chegar de um dia para o outro é ruim também por causa da viagem. Né? A gente é meio grande, fica Sim. todo errado no avião, não consegue dormir. E depois que eu comecei a mudar, que eu acertei o meu treino, que eu startei minha metodologia de treino, eu mudei a regra. O último mês antes do campeonato, eu baixava o máximo de peso possível, treinando bem, óbvio. Chegava nos Estados Unidos com uma carta de ganhar uns 5 quilos antes de competir. Entendi. Aí, cara, eu ganhava 5 quilos nos 2, 3 dias antes da competição. Eu chegava para competir voando com o glicogênio a 1000. Nossa, ficava muito mais fácil. Eu aumentava uns 10% do meu percentual máximo lá. Esse foi a chave do sucesso lá fora, cara. Ó, antes da gente partir aqui pro último bloco nosso, mandar um salve aqui pra Baroni Transportes, que é a nossa patrocinadora também, para você que precisa aí de uma transportadora para logística da sua empresa, com qualidade absoluta, agilidade e principalmente, né, com credibilidade e seguro, procure a Baroni Transportes, que com certeza você não vai se arrepender. Mariner Calçados com a gente por aqui. Cara, a Mariner tem tudo que você precisa. Aquele tênis para você treinar, tem aquele sapato casual para você passear, para você trabalhar, todos os modelos, tá bom? Tem coisa masculina, feminina, você vai encontrar também lá algumas, vamos dizer assim, algumas polos. Essa polo que eu tenho aqui é da Mariner, tá? Calçados especiais para você também. Agora tá com um kit lá que vem a mochila, vem também uma necessaire e vem uma mala para você viajar, tudo em couro, tá? Mariner Calçados se encontra na Constituição e tem também ali no aeroporto, tá bom? Fica ali fica dentro do posto Monte Carlo, Mariner Calçados Rio Preto, para você entrar no Instagram, tá bom? Quero agradecer também a Encantar e Mimos Afetivos, que presenteou o nosso convidado com uma caneca personalizada com o nome dele, que vai tomar uma aguinha lá, vai tomar um cafezinho, alguma coisinha, tá o nome dele aí, Ivan Dalk, para poder guardar de recordação aqui com a gente, tá bom? E o Rogério Simão, arte finalista, que também é o nosso grande parceiro. Ô, Ivan, temos aqui o Márcio, tá mandando aqui pra gente, né? O Márcio Eduardo. Hamilton, gostaria que você perguntasse para o Ivan, com a vasta experiência que ele tem, como que ele consegue equilibrar essa gestão de academias, a produção de máquinas fitness e o papel de influenciador no mercado fitness. Porque agora é um monte de coisa, né? A gente parte do maior pro menor. Do maior pro menor, sempre. Eu projeto máquinas. Hoje a minha empresa eu terceirizo essa produção, não é mais uma empresa que eu controlo. E eu
parei de produzir todas as máquinas de uma academia, eu direcionei isso. Hoje eu só vou produzir por um período X máquinas de bíceps, máquinas de alta performance de bíceps, afinal é meu carro-chefe e elas vão custar mais no mercado. E é um trabalho, dá menos trabalho, ou melhor, me dá mais garantias de não perder prazo de entrega e de entregar coisas incríveis. Aí Sim. eu vou focar em 5 ou 6 máquinas, que eu já tenho elas. Eu vou lançar algumas no Arnold. Ó. E eu sou embaixador de uma marca fitness. Pode falar, Sou fica à vontade. sócio cotista da Live Fit. Sim. Aí eu acabo participando toda a metodologia, treinamento de professores, palestras, aplicações disso sou eu que faço. Aí a minha meta aí é cuidar da gestão disso. Aí eu acabo trabalhando realmente da maior para menor. Eu trabalho uma parte do dia nessa gestão de academias e funcionamento estrutural. Aí projeto máquinas nesse encaixe de dias e treino. Eu treino no final do dia. E tem essa parte também de ser um grande influenciador, porque a rede social agora movimenta, né? E quando sobra o tempo, eu faço as coisas da rede social. Boa. Que mais que eu queria te perguntar aqui? Queria que você compartilhasse com a gente algum momento especial. A gente estava falando aqui igual... eu não sabia que o último título seu tinha sido depois da pandemia. Foi né? depois da pandemia. E eu queria que você explicasse, queria que você falasse pra gente, você compartilhasse algum momento especial seu. Não só em relação ao, talvez, o primeiro título que você teve lá fora, né? O primeiro título em relação, assim, mundial... Ou se talvez esse depois da pandemia, né? Você voltar e depois, talvez, de tudo que você passou e a situação que você teve em relação à saúde e voltar a competir e ainda ser campeão. Depois da pandemia foi horrível para mim voltar. Eu não conseguia, eu tive dificuldade também para voltar ao meu limite máximo de força, mas resistência é uma coisa que era muito difícil eu manter. E, cara, eu tentei voltar a competir, eu tive trombose, né? Sim, você falou. E eu tomava xarelto. Eu voltei a competir, eu acertei a minha preparação, faltava, sei lá, 20 dias pro Arnold, eu tive um ifema ocular, eu rompi um vaso do olho, eu comecei a vazar sangue no olho, meu olho inchou, eu tive que ir pro hospital aqui, eu fui pro Beneficência Portuguesa, eu acho. Eles tiveram que fazer uma punção no meu olho para drenar o sangue de dentro. Nossa, cara. Porque é do xarelto. Aí eu fiquei algum tempo sem treinar e perdi aquele Arnold. No ano seguinte, tava treinando também pra caramba, rompi um vaso do braço. E criou um negócio muito louco no meu braço. Eu fiquei com um negócio ruim, depois ele ficou tipo um processo infeccioso e aí eu parei de tomar xarelto. E nesse último ano, eu fiz uma preparação legal, passei mal 2 dias antes do Arnold. Nossa, passei mal lá, fui competir mal e ganhei e fiz a maior marca do evento. Queria ter feito algo mais, mas fiz a maior marca de evento. Tive 2 grandes marcos na minha vida. O dia que eu fiz a maior marca do mundo nos Estados Unidos, é um dia que eu não esqueço. Porque eu fui desclassificado um ano lá fora. Aí depois eu cheguei no Brasil, eu recebi filmagens da competição, um pedido de desculpa pela comissão americana, porém, eu não contei pro meu patrocinador que eu tinha ganho, e eu voltei, não saí em jornal, não saí em lugar nenhum, eu ganhei no supino, mas o que eu queria era ganhar no bíceps, né? Sim. Aí saiu no jornal, que eu tinha ganho no supino repetições e tal. E daí uns dias depois veio a carta de lá, que tinha sido um erro técnico deles e tal. Só que daí o patrocinador não quer saber, né? 20 dias depois que tu ganhou. E no ano que eu fiz a maior marca do mundo, eu voltei para aquela cidade, em Kissimmee. Peguei a mesma equipe técnica que tinha me invalidado o movimento. Fui lá e fiz a maior marca do mundo no negócio. Nossa, que resposta, hein? Foi incrível para mim. Que é isso? Eu não sei se é o seu amigo ou não. Tá aqui o Feitem 94. Ele tá aqui, ó. Treinei com o Ivan em Caxias, na academia dele, lá no São Luís. Grande cara e um ótimo instrutor. Que legal, cara.
O Feitem 94. Feitem, um abraço para você aí, viu? O Wilson tá falando aqui em relação também a saber fazer escolhas, né? Que isso não é uma brincadeira, realmente, quando você tá disposto a fazer as suas coisas. Bom, temos aqui uma perguntinha também aqui, que é sobre como que você equilibra, né, a sua manutenção da saúde muscular com a intensidade necessária para alcançar as marcas. Acho que você já tinha falado um pouco sobre isso também. O que a idade me ensinou. Eu achava lamentável quando as pessoas me falavam, nossa, depois de tal idade, tudo fica mais difícil. Eu pensava comigo, não, cara, esse cara perdeu o gosto pelo negócio. Ele enjoou, perdeu a vontade de fazer o negócio e ele desacelerou o processo de treino Mas então, a gente tem realmente, lamentavelmente, limitações pela idade. O que eu aprendi depois dos 40? Eu não posso deixar meu índice de força baixar. Se eu baixar a força, para mim buscá-la de volta é muito ruim. Entendi. Correr atrás da máquina depois dos 40 é ruim. Felizmente, eu gosto muito de treinar pesado. Eu fui treinado, eu comecei a treinar numa academia que o foco era treinar força. E eu gosto muito. Se eu treinar leve ou treinos que na minha preparação, na minha periodização ondulatória, eu faço treinos de 8 a 12 repetições, faço semanas que são 3 a 5, 6 repetições e faço semana de 20. Nossa, minha semana de 20 repetições é lamentável, porque é pouco peso, eu aumento os exercícios aí, só que, nossa, é tedioso, eu canso muito e não fico com dor no dia seguinte. Nossa, para mim é tedioso. Mas tem que ter essa recuperação. Mas eu tento sempre manter meu índice de força alto. Eu me mantenho uma média. Meu power bíceps hoje, meu bíceps de competição, eu mantenho ele em 110 quilos em competições. Mas eu me mantenho treinando com 90 quilos na academia. Não se faz o 100% em treinos pré-competição, porque o nosso organismo dá uma bloqueada para te não se lesionar. Tu não tem... já é meio que automático, né? É meio automático. A gente dá uma travada. Tu não tem capacidade de fazer 3 treinos em 100%, sabe? Entendi. Isso tem queda. Entendi. Ô Ivan, e você continua fazendo os workshops, as palestras? Como é que faz? Você tem uma agenda? Você tenta organizar a sua agenda para poder atender a galera? Atualmente eu faço palestras nas academias da Live Fit. Sim. Eu fui patrocinado por grandes marcas de suplemento, eu viajei o Brasil inteiro por elas. Atualmente eu não sou patrocinado por marcas de suplementos. Pré-Arnold, assim, sempre abre uma janela. Sim. Eu ainda não... Então, agora que eu vou anunciar que eu vou realmente competir e tudo mais, sim, provavelmente eu consiga fechar com alguma marca. Essas marcas, sim, que abrem nosso leque de palestras. Eles largam nós para o Brasil inteiro palestrar. Hoje eu estou fazendo palestras ou algo do gênero por pedido de Instagram. A galera me chama no direct. E já tem uma galera que já separa tudo, organiza. Tem uma galera que separa, vê qual que é e me direciona para algum lugar. Eu queria que você falasse como que você tá vendo o futuro, né, do esporte de força no Brasil. Com as grandes marcas de suplemento, a necessidade de saúde, a valorização da atividade física pela mídia também, que até então não se tinha isso, se está popularizando muito esportes como fisiculturismo, levantamento de peso, que é um esporte irmão do fisiculturismo. Sim. Eventos como o do Arnold, tem vários no Brasil já, tem Arnold, tem Expo Nutrition, tem BF Feira Fitness, que envolvem vários esportes. Porque o levantamento de peso é parecido com boxe, tem várias federações, e eu ganho por 2 ou 3 federações, mas tem 5, por exemplo. Não é um negócio personificado que tenha tipo uma única federação no mundo. Elas têm umas variáveis de regras e maneiras e competições também. Mas eu acho que a tendência hoje é só aumentar a visibilidade em relação a isso. Por quê? O que podcasts, o YouTube mesmo provou? Provou que quem é visto é lembrado. Sim.
E hoje, com a disseminação desse esporte, começou a ter mais acesso a várias coisas. E esporte é saúde. Sim. Nossa, eu vejo, agora teve essa troca, né, do Cariani com... Que ele saiu de uma marca e foi para outra. Cara, a quantidade de pessoas que migraram para outra marca por conta do cara, né? Nossa, Cariani saiu da Max Titânio, ele e o Júlio. Eu fui atleta da Max por longos anos. Sim, e o Júlio, cara, quando ele foi meio que apresentado agora, né, na nova marca, cara, o histórico do cara, né, e tudo que o cara conquistou, é um negócio do outro mundo, né? O Júlio Eu entrei na Max Titânio junto com o Júlio. Nós entramos junto, o Julião é uma figura. O Júlio também é um dos marcos do esporte do Brasil, cara. Cara, que top, hein, cara. Bom, e tomara que passou todas as dificuldades que lá atrás nós tínhamos, porque lá atrás ninguém te ensinava a fazer, ou melhor, existia pouco conhecimento ou menos conhecimento, a gente aprendia no erro. Sim. Hoje essa galera já tem a gente de exemplo. Eu dou acesso a todo mundo. Eu acho que ensinar, eu brinco que eu não acho que dividir é conquistar, eu acho que somar é conquistar. Compartilhar, né? Compartilhar é conquistar. Porque, cara, ensinar tudo que tu sabe pra alguém é interessante. Se ele conseguir te ganhar um dia porque tu ensinou ele, é mérito dele. A criatura vencer o criador é mérito dele. Se ele aproveitar a oportunidade, né, que ele tá recebendo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre os seus próximos passos agora, onde que a gente vai vê-lo e como que faz para poder te conhecer, saber mais sobre tudo que você faz. Eu tenho o meu Instagram, atualmente ele tá ali porque eu tava trabalhando muito, mas eu vou voltar a manter ele ativo como sempre foi, como ele merece. Eu vou focar 100% na minha participação do Arnold. Eu quero fazer uma marca incrível em solo brasileiro, que eu sempre competi lá fora nos mundiais. Eu quero fazer uma marca para ficar no Brasil e para a galera falar, nossa, isso é incrível. Vai ser sensacional. Por vários motivos, por eu não ter desgaste de viagem, por eu estar em casa. A energia do brasileiro é boa. Sim. E hoje eu tô morando em Rio Preto. O meu acesso a São Paulo também vai ficar mais fácil. Sim. Quero fazer um negócio incrível no Guinness, mas quero focar em acertar essas máquinas de bíceps, quero fazer máquinas de alta performance que não existem no mundo. Eu tenho uns 2 desenhos que são meus, que já rodaram lá na minha primeira Academia do Sul, nos meus protótipos, que rodaram 10 anos, inclusive, que foram bem aceitos, e daí nesses 10 anos a gente acertou tudo que tinha de ruim. Eu vou lançar para o mercado nacional agora. Sim. E, cara, quero viver do fitness. Fitness me representa. Show de bola. Cara, só tenho que parabenizar aí pela sua trajetória, né? Tá de frente de um campeão desse, de uma pessoa que a gente torce muito. Não, eu já tinha visto você em algumas coisas, já tinha te acompanhado. A Jo, quando eu vi que a Jo tava, eu falei assim, cara, eu vou trazer os dois aqui pra falar. Ela falou, não, leva ele primeiro, que não sei o que, depois eu vou. E a Jo vai estar aqui com a gente. Agora, Jo Tavares, tá? Uma das fotógrafas mais sensacionais, agora em março, tá? Primeira quinta-feira de março, a Jo vai estar aqui, a gente vai estar fazendo o mês de março só em homenagem às mulheres, tá? Mulheres que têm essa estrela aí, que trabalham, são pessoas que têm uma competência fora do comum, a gente vai estar trazendo no mês de março. E como foi que surgiu a Jo na sua vida também? Então, eu devo a evolução fotográfica do meu Instagram, Nossa, e várias coisas da minha vida, a Jo Tavares. A Jo surgiu no Vila Dionísio. Aí sim! Eu sou roqueiro, gosto de rock. Somos. Pagode, você tá louco? Aí fui no Vila um dia, encontrei a loira mais linda que eu vi na vida. E aí sim. Estamos aí há algum tempo já. Cara, parabéns aí, que Deus possa continuar pavimentando a sua estrada com muita coisa boa. E antes da gente encerrar aqui, aquela pergunta que nos quer calar, que o André pediu pra eu fazer pra você. Você acha que se eu treinar todo dia, assim, com uns 10 anos, eu consigo emagrecer um pouco? Treinar para um objetivo é um conjunto de coisas, mas isso é óbvio. Não vejo como tu não emagreceria treinando. O André falou que vai fazer fisiculturismo. O André vai ser bodybuilder. Cara, com o treino adequado e um tempo de treino X, por exemplo, cara, se tu não
o que eu faria? Vai. Meu Deus, Eu Aí, treinador. André, olha o medo. A gente ia sentar, a gente ia te avaliar, peso e todos os paranauê. Aí eu ia te pedir qual que era a tua disponibilidade de treino. Quantas vezes na semana tu pode treinar e quanto tempo? Ó, vai. Vai lá. Ah, já responde. começou? Vai, não, me mas responde. vamos, sei lá, 3 vezes, tá bom? 3 vezes. Não, né? Pra 5 começar. é bom, vai. Mas 3 Tá, já pra pra começar, vai. pra Primeiro mês começar. eu te deixo treinar 3 vezes. Tu vai treinar um dia sim, um dia não. Pra ter tempo de descanso. Tem que descansar, viu, André? Quantas horas tu pode? Pode treinar 1 hora e meia, 2? Aí nós faríamos o seguinte. Ah, Teu foco é emagrecer. sim. A gente chegava, Você é ficar vivo, porque do jeito que eu tô indo eu não vou durar muito. a gente ia treinar musculação. Ah, Se tu tivesse muita disponibilidade no dia, nós ia fazer um aeróbico no dia, longe da musculação. Pra te mas eu tenho um cara aí que eu sigo na rede social, o Ivan, ele não gosta de aeróbico, eu também não então, gosto. mas é que a Não, tô ocasião brincando, faz tô o ladrão, são Sim. necessidades. Quando eu preciso bater peso, eu me obrigo a fazer aeróbico, mas não gosto. Tu iria fazer musculação num horário do dia e aeróbico no outro, distanciados, para ter 2 picos metabólicos no dia. A musculação, ela te mantém teu metabolismo ativo e tu tem queima calórica por até 48 horas. Por quê? Que é o prazo do que eu tenho pra Que descansar. tu vai ter microlesões e essas microlesões precisam ser alimentadas pelo organismo e tu vai ter, teu metabolismo vai trabalhar nelas por até 48 horas, tu vai ter queima calórica nesse processo. E quanto maior a massa muscular, maior a queima calórica. Um indivíduo com bastante massa muscular queima gordura dormindo. Sim. E no teu outro período tu iria fazer aeróbico. Por quê? Porque aeróbio faz aumentar teu sistema vascular e respiratório. Tu ia ter 2 picos metabólicos. Tu ia se manter perdendo peso por mais tempo. E não podia dar um infarto? Não tem como. Do jeito que eu tô. Vou tá, André, Então. eu tô meio preocupado. Não, tô brincando. Então, musculação é um processo adaptativo. Tu vai começar treinando, o que eu te falei, 10 quilos vai ser pesado, mas daqui a pouco não vai mais ser. Sim. Esteira também. Óbvio que eu não sou fã de quem sobe numa esteira e sai correndo. Esteira serve para um processo... tu vai manter uma velocidade baixa, mas constante. Mesmo quando eu faço aeróbico eu não corro, porque eu peso uma média de 120 quilos. Se vai correr, joelho e tornozelo não eu tenho 140. não aguenta o que tranco. eu vou fazer, né? E é comprovado cientificamente que tu perde mais gordura mantendo uma velocidade constante do que correndo. Sim. Aí nós ia acertar uma quantia de água pra ti, Bastante. tipo uma média de 6 litros de água a dia. Não tem condição. Óbvio que tem. Não, é impossível. Vou te falar o que eu falaria pro meu aluno. Ah. Se tu não serve pra tomar 6 litros de água, tu não serve pra mais nada. Essa é a meta, tá? Essa é a Aí, por que água? Porque água burla a fome. Você vai Água estar se- cheio, né? A água serve pra fazer... Nossa, me fugiu a palavra. Enfim. A água desintoxica, mas ela faz metabólise, ela faz tudo. E óbvio, tu vai estar cheio, mas tu não vai estar cheio. Tu sabe que uma pessoa, se não tomar água, retém líquido. Sim. Se ela tomar muita água, ela não vai reter líquido. Tua tendência é desinchar e o processo de baixar peso é muito mais rápido. Entendi. Então talvez não vai demorar 10 anos. Não, cara. Tá Em de 4 a 6 meses, tu muda bruscamente. Vai, André, vai. 6 litros de água por dia e treinar de manhã e à tarde. Você jura por Deus? Você vai vir? Você não sabe quanto que é. Eu monto Você teu treino. Ó, então fechou então. Acabei de ganhar aqui do meu parceiro André, academia, ele vai bancar, porque eu tô sem condição financeira. E aí nós temos aqui o treino. Dou que vai consultoria fazer. pra ele, monto um treino É. e ajusto. Como é que você falou? Vai, pode ser, ué. Nós vamos medir todo dia. Você vai comigo? É? Ah, você não vai! Você vai! Mas vai, não vi. Vamos conversar sobre isso aí. Boa. Certo? Né? Ivan, brigadão, de verdade mesmo, cara. Tá, Pô, mande eu que te abraços agradeço, aí cara. pra quem você quiser e Deus te abençoe Obrigadão. mesmo aí. Sucesso lá no ar e tudo que você fizer. Nossa, perfeito. Vou tentar fazer o possível pra representar como sempre. Show. Cara, eu agradeço todo mundo que me segue, que me acompanha, que me manda energias boas, que a gente recebe umas mensagens inesperadas. A Jo, que normalmente me aguenta nas preparações ultimamente, que a pessoa acaba ficando mais chata quando tá em preparação ou algo do gênero.
e minha família. Sim. Vários dos meus primeiros campeonatos foi meu pai que pagou pra mim. Show, cara. Que legal. E é isso, cara. Show de bola. E ó, na hora que você já tiver com o Guinness lá tudo certinho, a gente vai trazer aqui de novo, vamos trocar uma ideia. Não, pra perfeito. mostrar, porque, cara, isso aí tem que fazer essa sequência também, porque nunca ninguém foi tanto campeão assim, não é? Quero fazer algo incrível esse ano no Brasil. Organizar. Beijão pra todo mundo. Semana Obrigado que a vem nós vamos estar trazendo aqui o Chico, lá da queijaria do Chico. A gente vai estar falando sobre queijos, tá? Quem gosta do queijo, o jeito que é feito, por que um queijo é feito assim, por que existe o mofo, tem a maturação, demora 12 meses, demora 18 meses. A gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Obrigado a todo mundo que segue, a galera que já se inscreveu no canal, obrigado de coração também. E na semana que vem estamos de volta, quinta-feira. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Obrigado a todos.